Boa noite. Queria o teu diagnóstico, principalmente sobre as falhas no início do jogo e também como se justifica um time com a mais desde os 25 do primeiro tempo não conseguir nem levar um perigo contundente ao gol adversário. Começando pelo fim, justifica porque o adversário se defendeu muito bem, né? Abriu mão completamente do jogo, colocou linha de 6 muitas vezes para marcar nas amplitudes e nos faltou competência para conseguir furar esse bloqueio. Então a justificativa é essa, né? As substituições que a gente fez todas foram na direção do ataque, inclusive tirando o Pedro pendurado e deixando o Vila para a gente ter uma saída lá de trás, sabendo imaginando que o adversário ia abrir mão de jogar, né? Ia tentar dar uma outra escapada, como aconteceu no segundo tempo. Porém, mesmo assim a gente teve a bola, mas como você frisou, foi um pouco contundente. Talvez no primeiro tempo, dos 25 ou do momento da expulsão até o final, a gente foi mais contundente que no segundo tempo, com as modificações mais avançadas. Agora, foi um jogo ruim, né? Acho que a gente tira pouca coisa desse jogo, ou melhor, podemos tirar muitas lições dessa partida. É duro a gente perder uma invencibilidade de 17 jogos dessa forma, né? Mas a gente tem que ter a noção de quando ganha e os porquês quando perde. A gente viu o entusiasmo dos jogadores do nosso adversário no final do jogo, sabendo que era um jogo decisivo, chave, né, para as ambições do time na competição, né? Nós entramos bem no jogo, né? Em 2 descuidos ali a gente teve 2 pênaltis anotados contra a gente, né? Mas é uma noite, como eu disse, para se esquecer pela atuação, mas também para a gente tirar muitos ensinamentos, né, para frente. Rogério, até nos últimos jogos nós vínhamos batendo muito na tecla do amadurecimento do elenco, tanto fora como em casa, e hoje parece que faltou aquele amadurecimento, faltou a tranquilidade, praticamente faltou tudo, vamos dizer assim. E o quanto que te preocupa essa questão que faltou, porque vai enfrentar o líder do campeonato na próxima rodada e você não vai ter tanto tempo assim para treinar ou até mesmo para conversar com os jogadores. Conversar a gente tem tempo, né? Nós já começamos a falar no vestiário depois do jogo. Nós temos uma equipe madura, que foi forjada ao longo da competição em cima de muita dificuldade, né? Em cima de muitos questionamentos e se adaptou a esse cenário. Então, para a gente não é novidade, né? A gente hoje está tendo que dar explicações em função de um jogo ruim e projetando o próximo jogo, né? Isso a gente conseguiu construir, né, ao longo do campeonato brasileiro inteiro. Agora o próximo jogo é jogo difícil, jogo importante, né? E a gente novamente, não é a gente apagar, não temos que apagar, pelo contrário, nós temos que deixar muito vivo esse jogo na nossa memória, né? Mas do ponto de vista, né, do resultado da atuação, a gente, né, colocar de lado e tirar as lições importantes para o próximo prosseguimento, né, da competição e, sobretudo, o próximo jogo importante. Pois é, Roger, sobre isso, né? Como não deixar afetar pela atuação como foi hoje, o resultado, não afetar num duelo que se espera uma casa cheia contra o líder da competição nesse momento, tentar encurtar a diferença que aumentou por causa do empate do Cruzeiro também, como não deixar afetar o que aconteceu hoje para esse jogo. E a entrada do Vila Sante ali na defesa, né, junto com o Bruno Alves, já é um indicativo, uma ideia sua, já que não conta com o Jeromel, por que dessa opção de tirar o Jeromel e colocar o Vila Sante ali na defesa? Não, foi circunstancial. Antes, porque o Pedro estava com um cartão amarelo e eu imaginava que a gente não ia precisar defender muito perto do nosso gol, pelo contrário, a gente ia ter a posse dentro do gol do adversário, então foi para esse momento, né? E a escolha foi porque o Pedro estava com o amarelo, né? Para num contra-ataque desse a gente não correr risco de ficar com um número de jogadores igual. Foi para você no começo
do pré-jogo, que eu respondi exatamente como lidar, porque eu disse a resposta anterior, ela se encaixa na tua pergunta, né? Essa equipe ela foi forjada ao longo da competição, recebendo muito questionamento, muita crítica de que não iria chegar e não iria ser uma equipe competitiva. Então a gente está calejado e sabe bem administrar esses momentos e não permitir que esse mau jogo, que esse mau desempenho possa afetar nos próximos compromissos para frente. Isso é o que a gente mais tem feito desde que nós chegamos aqui em fevereiro. Roger, já foi tema das tuas entrevistas o fato de o Grêmio hoje não ter um grupo com perfil para praticar aquele futebol envolvente de toque de bola de 2015 e 2016, na tua outra passagem. E em atuações como hoje é normal que haja mais críticas a alguns atletas do grupo. Em momentos assim, Roger, seria correto afirmar, e com total respeito aos atletas, ao grupo do Grêmio, que por vezes, por eventuais limitações do grupo, o Grêmio joga o futebol que é possível com as peças que tu tem à disposição? Com a característica dos jogadores que eu tenho, com as peças, com o elenco que a gente tem nesse momento, e a gente ainda está numa janela, né, de entradas e saídas, eu não tenho dúvida. A característica do futebol com a minha presença está ligada diretamente à característica dos jogadores que a gente tem à disposição. Então, se isso não... Na coletiva de imprensa, eu respondi que por vezes há quase que uma obrigatoriedade para você jogar de apenas uma forma, né, de se não ter uma forma só de vencer, né. Se hoje o adversário venceu a gente com um jogador a menos, né, durante 80% do jogo, né, de ser o grupo que foi montado para a disputa da Série B, né, de ser um grupo que tem a característica importante para vencer esse obstáculo, né, que é uma dificuldade diferente de outras divisões, né, mas nada que numa divisão superior os jogadores também não possam estar presentes, né, porque, né, como eu disse, o problema da gente muitas vezes é querer repetir modelos, né, modelos que foram bem sucedidos. Para mim esse é o maior equívoco, né? Se no futuro, né, a gente conseguir reunir jogadores com características similares que novamente nos dê condição de fazer um outro tipo de jogo, não tenha dúvida que vai ser feito. Nesse momento, esse grupo é suficiente e importante, com características adequadas para que a gente vença esse obstáculo, esse desafio. Roger, quando ganha, você também deixa claro que não é o melhor time do mundo, né? Quando perde, o torcedor, por vezes, o pior time do mundo, tá tudo errado, tem que trocar tudo. E os mais criticados sempre nas derrotas, Campas, que é titular, e o Janderson, que acaba entrando aí 20, 30, 40 minutos, principalmente no segundo tempo, né? Chega no vestiário essas críticas para esses jogadores que você julga importantes para a temporada? Novamente, todo o desafio da gente é impedir que os comentários, né, que as opiniões da imprensa esportiva, né, ultrapassem as barreiras do vestiário. Nós fazemos as nossas próprias avaliações, nós somos os profissionais responsáveis por fazer as avaliações técnicas individuais, coletivas da equipe. Né, até porque, né, cada torcedor talvez tenha uma escalação, cada comentarista tem uma sugestão, né, então todo o trabalho é voltado, né, para dar tranquilidade para o atleta. É evidente que com esse universo de mídias sociais, né, de redes sociais, os jogadores fazem uso, é evidente que eles estão expostos, né, muito mais do que no meu período como jogador de futebol, né? E eles também têm que aprender a lidar com esses momentos, né? Isso não é a gente não prestar atenção na opinião dos outros, é de fato prestar atenção naquelas opiniões que importam, né? E que estão muito mais próximos de nós, no sentido de resolver a questão, justamente não entendendo que quando você perde você é ruim, quando você ganha você é o craque, né? Fazer uma avaliação isenta da emoção, né? Ou com a emoção medida na sua medida certa, né? Então, claro que os jogadores são afetados, o treinador é afetado, né, por isso, né? Mas o caminho de manter as convicções é seguir numa linha reta, absorvendo as opiniões daqueles que estão à sua volta, sua equipe de trabalho, e passando confiança para os atletas.
Roger, antes perguntei do Vila Sante na defesa, porque você já sabe, né, que não conta com o Jeromel para a próxima rodada. É um jogador que atuou em todas as partidas até agora nessa Série B, né? Tava há 7 rodadas já pendurado, e você tem um jogador da função no banco de reservas, que é o Natan, que jogou 3 partidas na temporada, né? Como é que pensa isso? E se evidencia uma carência nesse momento na defesa, depois da negociação do Rodrigues também? Como é que avalia essa situação, pensando num duelo do tamanho que vai ser com o Cruzeiro, né? Eu penso que o Natan está preparado para esse momento. Não teria dúvida nenhuma em colocá-lo em campo. Né, quanto a uma possível carência para a posição, né, a gente já trabalha com a conta já apertada. Né? A gente teve o retorno do Kahneman por algumas rodadas e depois ele se ausentou novamente, né, tá ausentado pela lesão. E o Natan, né, veio ainda logo depois do estadual, como você jogou 3 partidas, na minha opinião, da comissão técnica foi muito bem. É mais um momento para a gente passar confiança para os atletas, né? Porque para tirar a confiança já tem muitos, né? Então eu vejo o Natan preparado. Né? Posso imaginar outras soluções, né, dentro desse processo, como você frisou, o Vila, né, o Lucas já jogou ali também, né, nos seus tempos de Liverpool, né, mas não tenho por hábito, né, tendo um jogador da função, ter que improvisar um outro diante de uma necessidade de um jogo desse peso. Eu prefiro mais passar confiança para aquele que tem à minha disposição, né, e acreditar que ele vai dar conta do recado, como é a minha opinião.